Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R Básico. Eu sou o Ben David e antes de mais nada, lhe peço para que, se vocês já estão no nosso canal e não se inscreveram, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu like para que a gente possa aumentar o alcance dessas videoaulas, também do canal, para que outras pessoas possam acessar todas essas informações que nós disponibilizamos de forma gratuita. Antes de mais nada, estamos na nossa aula 24, hoje do nosso curso R Básico, que representa a interface com outras linguagens. Na realidade, nós não vamos fazer nenhuma espécie de aprofundamento nesse sentido, é mais na forma de tentar aprofundar o terceiro princípio que existe no R, do R ter esse princípio da interface com outras linguagens, para a gente poder visualizar o alcance que essa linguagem pode ter com outras, a interatividade com programas, softwares, etc. Gostaríamos de enfatizar nossa filosofia de publicação com o selo Democratizando Conhecimento, em que o selo Democratizando Conhecimento nós deixaremos pelo menos uma via das publicações de nossos materiais disponível gratuitamente. Gostaríamos também de agradecer ao SEAC, ao FSJ, o SEAC por disponibilizar a emissão dos nossos certificados e ao FSJ por ser a instituição do ensino do qual trabalho, em que podemos ter essa flexibilidade de trabalho ao ponto de podermos, no ato de obtermos conhecimento dentro da academia, podermos expandir isso para toda a sociedade de forma gratuita e tentando dar o máximo de qualidade possível. Aqui está o nosso livro de apoio, nós temos a versão física e a versão digital. A versão física é uma versão comercializada, a versão digital é a versão totalmente gratuita. Pode olhar aqui na tarja, na tira, que tem informações não só da página do livro, mas também da página do nosso curso. Então, sem mais, nós estamos com o princípio da interface, que foi uma das afirmações lá de John Chambers, um dos desenvolvedores da linguagem S, do qual esse princípio intitula interface para outros programas são parte do R. Como nós já falamos, o R é uma linguagem interpretada em que existem diversas interfaces, formas de ligação que existem de linguagens de baixo nível, que é a base do que existe no R, do que temos a linguagem C e a linguagem Fortran, e a nível de usuário, nós temos uma similaridade não só da linguagem S, mas como também da linguagem Scheme, dentre outras linguagens, do qual originou a linguagem R, com todas essas estruturas de linguagem. Então, a interface, de uma forma geral, é parte do R pela sua própria estruturação. Então, quando nós criamos uma função e nominamos ela, e dentro do corpo criamos um algoritmo com estruturas simples ou complexas nesse sentido, essa forma de acessarmos a função e todos os algoritmos que existem, todo algoritmo que existe dentro da função, na realidade isso é uma interface. Então, o termo interface é algo mais amplo. Eu poderia denominar uma interface em termos de programação como uma GUI, como um conjunto de ferramentas em que eu tenho uma janelinha com menus, botões. Isso também poderia ser intitulado como interface. A interface também ela pode ser uma espécie de estrutura do qual nós dizemos que a nível de usuário é acessível dessa forma, com essa interface, com essa arquitetura, com essa estrutura. Então, o termo interface é algo muito amplo dentro da programação. A interface aqui que nós queremos nos referir é mais no sentido dos pacotes que se arquitetam de uma forma para interagir diversas linguagens com a linguagem R.
Então, aqui nós temos as próprias linguagens que é nativas, vamos dizer, de baixo nível do próprio R, como Fortran, C, S. Nós já temos a interface, a própria estrutura, a arquitetura da linguagem, que acessa, que interage com essas linguagens na sua própria arquitetura. Mas não só ela, nós temos Python, nós temos Julia, nós temos Ruby, CSS, JavaScript, HTML, diversas outras. Essas outras, muitas delas, as interfaces criadas é por meio de pacotes adicionais que são desenvolvidos, disponíveis no CRAN, e por meio delas nós podemos se comunicar, nos comunicarmos na realidade do R com estas linguagens. Então, o que nós queremos fazer aqui hoje são 3 aplicações. Uma com a linguagem Python, simplesmente uma base, nós vamos fazer uma função muito simples e criar a soma de 2 números. Iremos fazer isso para a linguagem C e para a linguagem TCL/TK. Nós vamos ver uma apresentação em que eu vou deixar o link de um vídeo que nós fizemos, de uma interação gráfica, para que você possa ver pequenos potenciais que podem existir da linguagem R com essas outras linguagens. Então, na do Python, nós especificamente temos a estrutura que cria a interface do Python com o R por meio do pacote Reticulate. Então, para que nós possamos ter acesso a nos comunicarmos do R com o Python, nós vamos usar a função install.packages e instalar o pacote Reticulate. É claro que quando você vai fazer essa instalação de pacote, pressupõe o conhecimento ou alguma noção sobre essas outras linguagens. Então, a extensão para criar um código em Python é com a extensão .py, em que simplesmente aqui eu defini uma função em que essa função será chamada add, cujos argumentos é x e y, e ele retornará para mim a soma desses 2 números, no argumento de x com o argumento de y. E aí, em em R, como é que eu chamarei essa função que foi criada no arquivo add.py? Então, existem diversas formas. A interface mais simples que eu fiz para só dar uma demonstração para vocês foi usar a função source.python. Então, isso representa pegar o arquivo add.py e executar todas as linhas de comando que existem em Python desse arquivo. Ao fazer isso, veja que eu não estou anexando o pacote Reticulate, então eu estou apenas carregando e acessando diretamente a função do ambiente namespace do próprio Reticulate. E ao fazer isso, automaticamente, veja que aqui eu estou em R, tá? Em script R. Então aqui na linha 4, eu estou, ao ter executado a linha 2, eu estou criando, ou melhor, carregando a função add que estava no script em Python e agora ela está acessível via R. O que foi que fez essa estrutura de linguagem aqui ser reconhecida dentro do R? Foi a interface source.python. Então, é como se ela tivesse feito a tradução para a linguagem R e por meio dessa função, ela fez a tradução e criou de forma similar a função add, de modo a eu poder executá-la a nível de R. Então, eu peguei 2 valores, x e y, que no caso eu usei 5 e 10, e o resultado foi 15. Veja que isso aqui é um código Python sendo executado em linguagem R. Uma outra situação, eu usei a linguagem C++, então aqui nós vamos usar o pacote RCPP. No módulo avançado, nós vamos ver que existe uma forma nativa de se comunicar com a linguagem C diretamente, sem precisar instalar pacote adicional, mas eu fui pela forma mais trivial, porque o objetivo é apenas explanar
e mostrar que é possível fazer isso. Então, a extensão criada de arquivo foi .cpp, e a forma de nós criarmos aquele mesmo código de Python aqui, nós precisamos fazer a inclusão de algumas bibliotecas específicas. Então, nós estamos incluindo aqui o RCPP e carregando todas as funções específicas que nos faz, vamos dizer assim, fazer a tradução para a linguagem R. E especificamente eu estou usando por meio do o RCPP Export para que essa função add seja exportada a nível de linguagem R. Então veja o que é que vai acontecer a nível de R. Então, da mesma forma do que eu tenho no Python, com a função RCPP, eu usei a função sourceCpp e carreguei esse código C++ e que ele foi traduzido para a linguagem R, do qual eu consigo, em linguagem R, usar essa função add 5, os valores 5 e 10, para que ele me retorne a soma. Aqui especificamente, em C, nós precisamos definir a saída do objeto. Aqui eu estou usando int, de integer. Justamente o resultado tem que ser inteiro, especificamente aqui. Mas isso é coisas não para o nosso curso básico, para que a gente possa explorar. E por fim, nós temos apenas uma aplicação em linguagem TCL/TK. O pacote TCL/TK, que é justamente um tradutor da linguagem TCL. A linguagem TCL é a que faz criarmos interfaces gráficas, janelinhas, botões, menus, para que a gente possa interagir não diretamente com a linguagem R, mas por meio de ferramentas auxiliares como botões, menus, que a gente possa ter uma interação mais amigável. E aqui eu simplesmente mostrei nessa postagem uma aplicação feita em linguagem TCL. Na realidade, eu estou usando o pacote TCL/TK, que ele é um pacote nativo do R, não precisa ser instalado, apenas anexado ao caminho de busca. Então, aqui, nessa situação. E aqui, especificamente, nós temos diversas interfaces, vamos entender assim, ou o que a gente chama de diversos encapsuladores a nível de R, que se comunicam com as funções específicas em TCL. Então, veja só, com essas linhas de comando, que não vale a pena estar discutindo o código em si, mas mostrando que é possível, em linguagem TCL, se comunicar diretamente por meio do pacote TCL/TK, escrevendo em linguagem C, criando esses recursos gráficos que ele me proporciona para que eu possa melhor interagir com o meu código. Então, aqui ao final, eu estou pegando o primeiro número inteiro, o segundo número, e aí nós vamos somar os dois números e clicar no botão apenas para inserir esses dois valores. Então, aqui eu digito o primeiro, vou digitar agora o segundo, eu crio apenas algumas situações que antes de você não inserir os dois valores, ele solta informações aqui adicionais. E ao final, quando eu insiro os dois números, ele me mostra a soma é igual a 8. Então, isso é só para vocês perceberem que isso é da própria arquitetura da linguagem R. Isso é parte da própria linguagem. Esse tipo de característica que existe na linguagem. O R como interface com outras linguagens. Era isso que nós queríamos apresentar na aula de hoje. Espero que isso motive para que vocês possam explorar um pouco mais dessa tal capacidade no ambiente R. Sugestões, perguntas e críticas sempre serão bem-vindas. Mandem nas nossas plataformas, página profissional. Para aqueles que estão no grupo, inscritos no curso, mandem no nosso grupo do WhatsApp, no chat, que vai ser um imenso prazer compartilharmos conhecimento. E se lembre que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!